nós recebemos o candidato do PT à Prefeitura de Campinas, agora em novembro, Pedro Tourinho. Pré-candidato? É candidato já, né? Já. Muito boa tarde. Esse é candidato. Alô? Pode falar. Alô, Tourinho? Muito boa tarde. Ô, Zezé, Rose, boa tarde a todos os espectadores da Bandeirantes. Um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso, candidato. Bom, Tourinho, você está saindo de um cargo de vereador, indo disputar a Prefeitura de Campinas, tendo o PSOL como seu aliado. Numa leitura realista, como é que você vê a tua chapa hoje nessa disputa? Zezé, vejo essa chapa de uma forma super otimista. Acho que a gente conseguiu um grande feito, que foi juntar setores que sempre tiveram uma profunda afinidade, que se encontraram em diversos momentos, em lutas, em desafios que a cidade travou ao longo dos últimos 8 anos e que agora tiveram a maturidade de estarem juntos para apresentar um projeto alternativo para a cidade de Campinas, né? Tanto o PT quanto o PSOL estiveram ao longo desses 8 anos muito firmes na oposição ao Jonas Donizete, a esse condomínio amplo de partidos que governou essa cidade de Campinas e apresentou para a cidade um resultado muito aquém daquilo que a cidade merecia, daquilo que é o horizonte de potencialidades que a cidade tem, né? Então, a gente tem uma avaliação de que essa união dos setores progressistas da cidade, do PT e do PSOL, é algo que aponta para a cidade um horizonte de muito avanço, de uma perspectiva de avançar com um reconhecimento, com a clareza da nossa tarefa de enfrentar as desigualdades que marcam essa cidade também. Candidato, o PSOL ele foi montado a partir do momento em que houve uma ruptura dos integrantes do PSOL em relação ao PT, quando começaram as denúncias de corrupção dentro do PT e houve um distanciamento dessa bandeira. Quem que mudou hoje, o PT ou o PSOL, para poder ter essa união? Eu acho que o cenário político do presente é muito diferente do cenário político do passado. O PT e o PSOL seguem tendo diferenças importantes, não por acaso são 2 partidos distintos, mas o que nos unifica é a clareza de que neste momento, né, do país, neste momento de Campinas, neste momento da história de São Paulo, o que nós temos em comum, que é essa defesa intransigente do enfrentamento à desigualdade, o entendimento de que as políticas públicas são muito importantes, né, para melhorar as condições de vida da população, particularmente da população mais pobre desse país. Tudo isso está absolutamente alinhado. Nós temos isso muito claro em comum, porque, feito eu disse, a gente amadureceu essa parceria estando juntos, lado a lado, questionando o governo Jonas nos últimos anos aqui na cidade de Campinas, como, por exemplo, né, nas situações dramáticas que a cidade viveu em vários momentos ao longo desses anos e que o PT e o PSOL protagonizaram os principais momentos de enfrentamento, de questionamento da vida pública da cidade. Então, para nós, hoje, esse processo está super amadurecido e super claro que é um acerto. Bom, candidato, o último governo PT em Campinas foi o governo da Isalene, e hoje a gente comentava, eu e a Rose aqui, nós recebemos do Gerardo Mello um convite para a missa online dos 19 anos da morte do Toninho. E a gestão Isalene foi um desastre, ela deixou a prefeitura com níveis de aprovação baixíssimos, e não conseguiu fazer o Zica, embora a gente, o sucessor dela, embora nós saibamos que o Hélio costurou com o PT Nacional e que acabou apoiando o doutor Hélio em vez do Zica. Mas o senhor acredita que essa memória da gestão Isalene para o povo campineiro já se apagou ou é um legado que o senhor pretende buscar e trazer de volta para poder fazer a sua campanha? Zezé, eu entendo que nenhum governo é só conquistas, nenhum governo é só prejuízos, né? O governo Isalene foi um governo importante na história dessa cidade, nós não temos nenhum problema em afirmar os vários avanços que esse governo também trouxe para a cidade, como trouxeram vários outros governos, mas a gente entende que é um novo tempo, o tempo que a gente vive hoje, né? Eles já se vão lá 16 anos do último período em que o PT
esteve na cabeça de chapa. O governo Isalene foi um governo que foi atravessado pela tragédia do assassinato do nosso companheiro Toninho, que feito você mesma falou, completa-se, né, no dia 10 agora, 19 anos desse crime contra a cidade de Campinas, contra o povo, contra a democracia, contra todos e todas, né, algo que segue sendo muito doloroso para Campinas. Mas a gente tem o seguinte compromisso, Zezé, nós entendemos que a política ela vai se fazendo a partir de um processo de renovação em que a gente aprende continuamente com o que aqueles que nos antecederam fizeram, com os acertos e com os erros. E a gente evolui, a gente amadurece, a gente vai acumulando, né, cada vez mais um corpo que reafirma os compromissos que são históricos do PT na cidade de Campinas, no país, que é enfrentar a desigualdade. A cidade precisa, nesse momento, né, nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise econômica muito profunda. A cidade vai precisar de uma agenda para o ano de 2021 que alinhe muito claramente a necessidade de proteger a vida das pessoas mais vulneráveis, assegurar que o Sistema Único de Saúde vai funcionar melhor, que a educação pública não vai falhar para aquela população enorme que, além de ter as pessoas que já usam a educação pública hoje, vai migrar e demandar a educação pública. E, ao mesmo tempo, nós vamos precisar ter uma prefeitura que trabalhe muito ativamente no processo de reconstrução econômica dessa cidade. Nós tivemos milhares de empresas fechadas, dezenas de milhares de pessoas que perderam seus empregos, né, ao longo desse último ano. Então, nós vamos precisar aliar essas duas tarefas com muita ênfase e muito empenho. E, para nós, está muito claro que a nossa chapa, a nossa composição está muito preparada para cumprir esse desafio. Agora, candidato, as últimas eleições, principalmente a de 2018, demonstrou, pelo menos aqui em Campinas, porque em Campinas nós sempre tivemos um percentual aí grande de pessoas que votam no PT. Mas em 2018 nós não tivemos um bolsonarismo, mas nós tivemos um apontamento para um antipetismo. Como trabalhar a tua candidatura para poder conquistar esse voto do antipetismo? Olha, Rose, a gente tem uma história aqui na cidade, eu tenho uma história aqui na cidade que fala muito por si, né? Nós tivemos na linha de frente, feito eu falei já, da contestação a vários dos problemas mais graves da cidade, né? Defendendo a saúde pública, defendendo a educação pública, questionando, né, elementos que tornam a vida do campineiro e da campineira, especialmente do campineiro e da campineira mais pobre, quase insustentável hoje, né? Custos de vida como a tarifa de ônibus, dentre as mais caras do Brasil, uma tarifa de água que figura como a mais cara do estado de São Paulo, né? Um processo de sucateamento dos serviços públicos. Fizemos denúncias importantes, né? Uma denúncia que eu fiz e foi inclusive você que repercutiu essa denúncia, a denúncia do Hospital Ouro Verde, né? E que ajudou o Ministério Público a desvelar um imenso escândalo de corrupção. Então eu entendo que a política também é dinâmica, né? Muita gente hoje que em 2016 não tinha nenhuma disposição para o diálogo com o PT, com o campo das esquerdas, hoje já avalia diferentemente, já entende que a gente tem sim um papel muito importante para cumprir na vida pública brasileira, na vida pública de Campinas, e que possivelmente nesse momento, né, um momento de vulnerabilidade social e de necessidade de ousadia, de força para defender a vida dos campineiros e campineiras mais pobres dessa cidade, especialmente, a gente talvez tenha o melhor dos projetos. Agora, o senhor falou sobre... Eu já passo para vocês, Zezé, só vou aproveitar aqui uma fala do candidato, que a tarifa de Campinas de ônibus é uma das mais caras e a de água também. Dentro do teu programa de governo, há alguma expectativa de redução desses valores e o que o senhor faria de diferente para poder ter um valor menor para não penalizar tanto assim o morador da cidade? Com certeza, viu, Rose? A tarifa de água, para você ter uma ideia, a Sanasa ela passou por um processo em que ela se tornou uma tributadora indireta da população. A Sanasa ela repassa lucros e dividendos numa proporção completamente diferente da maior parte das outras empresas de água do país para a prefeitura municipal. Então, na prática, o cidadão de Campinas, ele gasta mais com a tarifa de água hoje para poder financiar a prefeitura. Ele está pagando um imposto ao invés de uma tarifa de água. A Sanasa, além disso, foi completamente aparelhada, né? Uma quantidade imensa de cargos de comissão que foi ali. Eu tive que entrar na justiça, você também se lembra disso, eu tenho certeza, Rose. Eu tive que entrar na justiça para ter acesso aos nomes das pessoas que a Sanasa nomeava para as funções de responsabilidade lá da Sanasa, que teve um aumento muito, muito grande nesses últimos anos. Isso tudo nós vamos mudar.
Isso não tem espaço no plano que a gente vê para essa empresa. Essa empresa deve permanecer pública e ela deve servir como um instrumento do desenvolvimento da cidade, assegurando também justiça social, assegurando que, de fato, a gente vai ter uma tarifa muito mais acessível para a população, que não vai onerar a população, tanto no momento em que a renda está deprimida, está rebaixada. A questão das tarifas de ônibus é a mesma coisa. Nós temos uma frota que está pequena, uma relação aí de ônibus que estão antigos, sucateados, né? Perdendo pedaço no meio da rua. A gente viu isso acontecer ao longo desses últimos anos várias vezes, denunciei isso muitas vezes, você também sabe disso, e nós entendemos que tem que ter uma relação muito mais transparente na gestão desse setor do transporte público municipal. Uma relação que, de fato, permita que o interesse que seja privilegiado na construção do sistema de mobilidade urbana da cidade seja o interesse da população. Então, para nós, enfrentar essa relação, a meu ver, muito ruim, que foi estruturada entre o Jonas Donizete, a sua prefeitura e o setor de transporte público, é central. Nós queremos melhorar essa relação e garantir que a gente vai ter tarifas mais baixas, né, sem ter que arcar com esses processos de sucateamento que a cidade vivenciou. Nós vivemos uma imensa contradição, Rose. Subsídios altos, tarifa cara e ônibus sucateados em pequena quantidade. Para nós, o central disso é uma clareza política de como é que a gente vai se relacionar com essa agenda. Bom, candidato, vamos falar um pouco sobre comissionados. Né? A gente tem aí o Ministério Público pegando no pé do Jonas Donizete acerca desse excesso de comissionados, tanto no poder central como nas estatais e em tudo. O PT sempre gostou também de um carguinho em comissão. Na época da Isalene a gente viu, e no PT, enquanto governo Lula, esses cargos foram assim criados para acomodar todo mundo do partido. Como é que o senhor vê essa questão e como que o senhor vai tratar essa questão dos comissionados e também a outra questão, que é trazer quem não foi eleito do PT em outras prefeituras para vir para a Prefeitura de Campinas, que é uma coisa que a gente costuma ver o PT fazer? Zezé, nosso compromisso é com uma gestão transparente, com um forte incremento na participação popular. A administração atual desmontou os mecanismos de participação popular. Nós achamos que o jeito de governar a cidade, sem incorrer nesses vícios, nos erros que, por exemplo, a última administração cometeu, é a gente chamar as pessoas para dentro da construção das políticas públicas, através de mecanismos diretos de participação, conselhos, transparência pública. Né? Eu tenho muito claro para mim que esse é o caminho para a gente organizar a agenda política da cidade para o futuro, de modo geral, né? Do ponto de vista da relação com a Câmara, com as grandes políticas públicas. Né? A questão das indicações e nomeações são critérios técnicos de gente que seja comprometida com o nosso projeto de mudança dessas políticas públicas, de recomposição e resgate do papel do Sistema Único de Saúde na cidade de Campinas, que foi sucateado, objeto de corrupção, de desmonte. Para você ter uma ideia, Zezé, o SUS Campinas perdeu, de 2016 para 2020, mais de 640 trabalhadores que foram aposentados ou exonerados e que não foram repostos. Não tem como fazer política de saúde sem profissional. Então, para mim, essa questão, né, que você fala dos comissionados, isso não é uma questão real, porque não passa por aí o nosso projeto para a cidade de Campinas. Nós entendemos que o que o Jonas fez nesse sentido dos comissionamentos, do inchaço que ele promoveu na máquina, foi um absurdo. Eu passei 8 anos denunciando isso. Né? Ninguém precisa ter dúvida sobre isso, porque eu passei 8 anos denunciando isso, falando desses absurdos e de como que isso estava sendo feito com os piores critérios possíveis. Né? A gente viu a ação do Ministério Público, que eu também ajudei a denunciar e a criticar, que viu que as indicações que foram realizadas foram indicações sem critérios. Então, todo o elemento, né, técnico, de contribuição para que as políticas públicas funcionem melhor, foi largamente subvertido no passado recente da cidade, e não é o nosso compromisso. Nosso compromisso é em fazer gestão transparente, participativa, em chamar as pessoas para conhecerem e se apropriarem das políticas públicas. A gente entende que é assim que a gente defende as políticas públicas, né, de ventos, de intempéries que podem, no futuro, inclusive, fragilizar elas de novo. Então, a gente precisa ter a população cada vez mais participando da vida pública da cidade, construindo o dia a dia das políticas, para que dessa maneira a gente tenha um corpo de políticas que de fato atenda às demandas da população. Ok, candidato, 30 segundos para o senhor mandar um recado aí para a população de Campinas.
O recado que eu quero mandar, Zezé, é que Campinas pode muito, muito mais. A gente precisa ter uma cidade que tenha justiça social, em que a gente enfrente as desigualdades, em que a gente reconstrua o direito de todos e de todas de sonhar e de construir no dia a dia uma cidade melhor, com transparência, com clareza, com muita luz aí para a gente poder, de fato, confiar e acreditar que a cidade vai melhorar. Eu acho que é isso que as pessoas precisam nesse momento, esperança, certeza de que a cidade vai melhorar. Ok, quero agradecer muito a presença aqui no Bastidores do Poder do candidato do PT, Pedro Tourinho. Tourinho, obrigado e boa tarde. Tarde. Um abraço, Zé. Um abraço, Rose, e um abraço aí aos espectadores da Band.